Bom dia, bom dia, bom dia, 8 de julho de 2026. Mais um dia com manhãs com Deus. Deus seja louvado. Que Deus nos abençoe neste dia de hoje, né? Dia de Santo Agostinho Zhao Hong e companheiros, né? Um chinês. E hoje Jesus manda eu começar esta manhã cantando para você, cantando para mim, cantando por todos os seus filhos, aqueles que buscam a Jesus, aqueles que precisam de Jesus. Você está precisando de uma cura? Você está precisando resolver negócios que não conseguem? Você está precisando de sair uma decisão da justiça? Então adore o Senhor, adore, porque Ele faz maravilhas por nós. Então, eu não sou cantora, né? Vou cantar um pequeno fragmento dessa música que Jesus pediu para que eu cantasse para vocês, para mim. E essa música vai envolvendo o nosso espírito, o nosso coração e vai nos colocando mais dentro da presença do Senhor. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo, né? Cura, Jesus. Cura, Jesus, mas se você não quiser me curar, ainda assim te adorarei. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te louvo, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. De novo. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Mas se você não quiser curar, ainda assim eu te louvarei, te adorarei. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E mesmo sem perceber, vou sendo transformado. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa música é linda, né? Procure ela aí na playlist e adore o Senhor. Uma música maravilhosa. E essa música que Jesus pediu para nós hoje, cantarmos para Ele, né? Que você não conseguiu ontem, que você pediu ontem e não conseguiu, né? Que você está pedindo hoje, novamente. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, a gente vai adorando a si mesmo. Porque quem tem Deus tem tudo, né? Ele vai observar. Eu não dei o que meu filho pediu, mas Ele está me adorando. Ele me ama. Ele precisa só de mim. Eu vou moldando Ele e vou dar o que Ele me pede, para que seja bom para você. Porque se você pedir uma coisa que não será bom para você, Ele não vai te dar. Ele vai te moldar. E você, sem perceber, você vai ver que aquilo ali não era a sua realidade. Amém? Então, estamos reunidos para a Lectio Divina de hoje, nesta manhã de quarta-feira, 8 de julho. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Invocando o nosso anjo da guarda, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Hoje nós estamos sobre as orações e a proteção de Santo Agostinho Zhao Hong.
e seus companheiros, 119 companheiros que foram assassinados na China. Ele se tornou um grande santo, foi um mártir, um bispo, né, da cidade da China, e foram perseguidos naquela época, porque eram cristãos. Por isso ele se tornou hoje, né, um santo, porque ele foi até o último momento com Jesus. Eu não vou negar Jesus. Eu fui transformado por Jesus. Eu sou cristão. E o exército chinês em cima, e ele morreu junto com os 119 companheiros que ficaram do lado dele, foram decapitados e morreram. Morreram para este mundo. Mas lá, com Jesus, né, eles têm a coroa da vitória. Amém? Então vamos para a leitura de hoje na minha Lectio Divina, está prontinha. Hoje está de cor diferente, hoje está com a caneta azul, porque a vermelha acabou. Então, ó, São Francisco aqui, ó, me ajudando, todo dia me lembrando, né, me mostrando motivos para agradecer e agradar a Jesus. E hoje, das leituras da Lectio Divina, né, hoje estamos no tempo comum ainda. A memória facultativa é o verde, os padres vão usar a batina, né? Batina não, a roupa verde, né? Aquela estola verde, porque nós estamos no tempo comum. É o tempo em que Jesus está no mundo fazendo o que ele tem que fazer, servindo, né? Andando de cidade em cidade, curando, libertando, expulsando demônios. E hoje é um dia especial onde ele vai escolher os seus 12 apóstolos. E vai mandar eles irem fazer isso em nome dele, né? Também vamos ler Oséias, onde Deus castiga o povo dele, de Israel, porque se virou as costas para ele e foi adorar Deus pagão, né? E no Salmo, o Salmo é um salmo de choro, um salmo em que o povo israelita se arrepende e chora por ter sido, né, voltado ao cárcere, ser prisioneiro da Babilônia. Então, nós podemos ver aí, né? Jesus nos perdoa, tiraram ele do cativeiro, do Egito. Eles foram para a terra prometida e depois eles caíram de novo no mesmo pecado, de adorar a um Deus pagão, a um Deus que é falso, que não é Deus, que não faz nada, né? Então, vamos para... Hoje tem um pequeno fragmento aqui, ó, muito lindo. Jesus chamou os 12 discípulos, deu-lhes o poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Mateus capítulo 10, versículo 1. Né? Então, quão poderosa é esse evangelho de hoje? Né? Hoje eu não estou aqui, hoje eu estou em outro lugar. Né? Hoje eu estou no meu quarto, né? Meu outro quarto. E esse evangelho muito poderoso, muito... fantástico, né? Porque é onde Jesus escolhe aqueles que poderão fazer o que ele faz. Jesus, né? Diante de tantos ali, tantas pessoas que seguiam ele, não era só esses 2 não, esses 12 não, eram muitas pessoas que seguiam ele. E ele, com um olhar muito perceptivo, ele vai escolher os 12 que mais têm poder e autoridade de fazer isso. E mesmo assim, a gente vai ver lá para frente que alguns não conseguem, né? Então, vamos para a leitura do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Deixa eu só conferir se é esse mesmo. Não, é esse aqui não. É o que eu marquei aqui do outro lado. Olha, eu me perdida. É esse aqui, né? Aonde Jesus, capítulo 10, os 12 apóstolos. Chamando os 12, Jesus disse aos seus discípulos: lhe dou poder para expulsar os espíritos impuros e para curar qualquer doença ou enfermidade. São esses os nomes dos 12 apóstolos em primeiro lugar: Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Felipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão cananeu e Judas Iscariote, o que o traiu, né?
só até aqui? Não, vai até o capítulo 10, até o versículo 10. Ele instruiu os apóstolos. Esses 12 Jesus os enviou depois de dar as seguintes instruções. Não tomeis o caminho que conduz aos pagãos, nem entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Andando pelo caminho, anunciai que o reino dos céus está perto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho poderoso, né? Que evangelho rico. As escolhas que Jesus fez. Quais são as nossas escolhas? Nossas escolhas estão sendo boas? Será que a gente escolhe assim como Jesus? Será que a gente escolhe bem? A gente observa bem as coisas antes da gente escolher? Porque a nossa vida é feita de escolhas, né? Jesus escolheu. Aí você fala, mas ele escolheu o traidor. Porque tinha que estar o traidor ali para se cumprir o que diz a Escritura, né? Ele sabia. Como a gente às vezes sabe escolher às vezes algumas amizades, mesmo que a gente sabe que ali não tem uma amizade verdadeira, que ali não tem uma amizade 100%. Mas a gente fica às vezes naquela esperança, né? Não, a pessoa vai melhorar. Às vezes até mesmo um marido, uma esposa. Você observa, você fica lá olhando, observando, e escolhe para ser sua esposa, pensando que ela vai ser a sua esposa até o último dia, vai ficar com você, e na verdade às vezes não dá certo. Apesar de você saber dos defeitos, né? Dos pecados, da fragilidade do ser humano, por mais que você tente, não vai dar certo, não dá certo. As amizades também são assim, né? Você acha às vezes que é o seu amigo que está sempre contigo, rindo, apoiando em tudo que você faz, mas do dia para a noite ele se vira contra você, como Saul fez contra Davi, né? Davi foi matar Golias para ajudar Saul. E Saul, vendo que ele saiu vitorioso, em vez de Saul, né, ir até ele e, né, se abraçar e louvar a Deus e dizer, o meu amigo matou o gigante para mim. Saul se virou contra ele e falou, esse aí, ele traz perigo para minha vida. Eu vou matá-lo. Então, na vida da gente é assim. Às vezes é aquele amigo que você pensa que está agradando, depois ele se volta contra você e você fica sendo a pior da história, né? Aí é aquela historinha da utilidade, né? Quando você é útil para a pessoa, as armadilhas dela, né? Você é útil para o seu amigo. Ele está sempre te procurando, te mandando mensagens, conversando com você. Quando ela acha que você não é mais útil, você não serve mais para as coisas que ela quer, ou ele quer, ele te larga para lá, te responde quando você quer, te responde só com figurinhas, né? Vamos observar, quando você começa a puxar conversa com os amigos, ou relacionamentos, e que eles mandam só figurinhas, porque eles não estão a fim de falar com você, não. Né? É verdade? É verdade. Pode doer? Pode, mas é verdade. Eles não estão a fim de falar com você. Eles estão dizendo assim pra você, não me incomode, eu estou respondendo só por educação. E às vezes quando responde, né? Às vezes quando dá um vácuo, não responde mais. Mas é assim, a vida é assim, nós temos que fazer igual Jesus, saber fazer as escolhas. Então vamos lá, Jesus escolheu os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Ele deu a ordem. Qual foi a ordem que Jesus deu para eles, né? Vocês vão ter a ordem de expulsar os demônios, curar todo tipo de enfermidade, de doença. E ainda deu 2 avisos muito importantes, né? Aqui, ó. Vamos voltar aqui no versículo 8. Curai doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeis. Não, esse aqui não, foi até o 7, né? Eu tô lendo o 8, mas foi até o 7.
não tomeis o caminho que conduz aos pagãos, nem entreis na cidade dos samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus dá aos apóstolos uma direção. Não era para eles irem até os pagãos que cultuavam outros deuses. Eram para eles irem ao povo de Israel que estava distante do Senhor e tinha ido por outros caminhos, para trazê-los de volta para o reino dos céus, para o reino de Deus. Jesus deu essa ordem, né? Em primeiro lugar, aqueles que são meus e que se desviaram. Depois, lá na frente, que ele vai pegar aqueles que eram pagãos e vai trazer para o seu reino. Então, quando nós sairmos, aí fica a reflexão, né? Quando nós, missionários, sairmos para fazer uma missão que Deus coloca no nosso coração, então, pede discernimento muito a Deus e foca muito no que Deus quer que você faça. E muitas vezes as pessoas vão nos pedir ajuda espiritual e a gente naquela bondade, naquela frenesi de atender a um pedido, a gente vai desarmado, sem orar, sem pedir a direção a Deus. Não faça isso. Vamos armados com as forças espirituais. Quais são as forças espirituais do católico? Bíblia Sagrada, o terço e a Eucaristia e a oração. Dependendo de que for, se você tiver um ambiente que é contaminado por demônios, o jejum. Não pode deixar de jejuar a carne, né? Então, vamos ter muito cuidado com isso. Aí você vê o carinho que Jesus, né, se aproximando. Quando ele começou a escolher os seus apóstolos, ele já estava se aproximando da sua morte. O carinho que ele teve com a gente, que até hoje tem, um amor profundo demais. Ele escolheu 12 apóstolos, vamos terminar de fazer o que eu tenho que fazer, né? E eles foram. Teve até dois que voltaram, não me lembro o nome, nós vamos ver mais pra frente, né? Que não conseguiram expulsar um demônio. E Jesus, né, dá uns porros assim neles, mas dá uns porros valendo mesmo pra eles. Por quê? Porque a gente tem que ser reto naquilo que a gente faz, tem que ser com autoridade. Quando aqui na Bíblia diz, porque Jesus fazia todas essas coisas com autoridade, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Não adianta você cantar, e louvar, ir lá e rezar um terço correndo e achar que isso vai dar a solução. Não vai. Você tem que fazer com autoridade, tem que ser aquilo que você crê, no que você crê. Aí eles vão te obedecer. Porque o demônio, ele sabe, tá? O demônio é muito astuto. Quando ele sabe com a pessoa, é uma pessoa que vive na balança das ondas, não é muito firme, ele não vai sair, não. Ele ainda vai debochar de você. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E voltar para o Senhor. Vamos voltar para o Senhor. O Senhor é tudo na nossa vida. O povo de Israel se virou contra o Senhor. O povo de Israel matou Jesus. E o que Jesus falou quando ele morreu, antes de morrer? Jerusalém, Jerusalém, não sobrará pedra sobre pedra. E hoje vem nos dizer aqui o profeta Oséias, que o exército da Babilônia entrou em Israel, na cidade de Jerusalém, e tomou tudo, derrubou o templo, acabou com tudo, só tem ruínas. Acabou com tudo. Alguns ficaram lá, que se bandearam para o lado dos babilônicos, ficaram lá sendo escravos, agricultores, né, avinicultores, e outros foram ser escravos mesmo, exilados, ficaram exilados, largados para lá, no deserto. Por causa de quê? De rebeldia, de desobediência, mais uma vez, de não querer cumprir as regras, né, as ordens, os mandamentos que Deus dá. Não ter paciência, não saber esperar no Senhor, não confiar. Se Deus disse que vai te dar, Ele vai te dar. O que é que nós cantamos hoje, que Ele mandou nós cantarmos, né? Cura, Senhor. Cura, Senhor. Mas se o Senhor não quiser curar, ainda assim eu te adorarei. Porque enquanto o Senhor vai me curando, né? Enquanto eu adoro, o Senhor vai me curando. Enquanto eu te busco, sua mão
vai fazendo tudo que eu não consigo fazer. E tu vai me moldando, sem eu perceber. Olha só que bonita essa música, né? Essa pessoa foi muito inspirada por Deus quando fez essa música. Música linda, linda, linda. Então, é assim que nós devemos ser, gente. Quando a porta, pá, fechar na nossa cara, a gente não vai murmurar, não. Não vai murmurar, não murmura, gente. Adora mais alto. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão conserta tudo que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, tô sendo transformada. Jesus transforma, gente. Transforma. Hoje eu passei, vou falar uma historinha, né? Se eu não contar a historinha, não tem graça. Hoje eu passei por uma situação que eu realmente falei assim, Jesus está me transformando, de verdade. Porque em outros tempos, 3 anos atrás, eu saía falando mesmo alto, falando, né? E o pessoal, quando a gente vai questionar os nossos direitos e vai denunciar o que está errado, a pessoa ainda fica contra nós. Porque a gente começa a se exaltar, falar alto. A pessoa é brigona, é barraqueira. E eu sempre fui assim. Quando eu não achava certo, não era correto, eu batia de frente. Só que eu não sabia bater de frente. E hoje foi um dia desses, né? Foi marcado para minha mãe um exame, uma consulta na clínica da família, que é de 6 meses. E eu confundi os horários. Era minha mãe 11 horas, eu meio-dia, e eu acabei achando que era meio-dia. Deu um apagão assim na minha mente, mas isso aí, né, coisas, né, do inimigo, para tentar fazer uma contenda. E eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, a menina falou assim, a consulta da sua mãe era 11 horas. Eu não sei se o médico vai atendê-la, ele vai, você é meio-dia, tá no horário, mas sua mãe não. Eu falei, tá bom. Sentei lá, minha mãe falou assim, não vai brigar por causa disso. Se ele não quiser me atender, nós vamos embora. Eu falei, vamos embora, mas eu vou falar umas verdades pra ele. Meu horário era meio-dia. Deu 12h20, cadê que me chamou? Não me chamou. Aí veio lá a gente de saúde falar comigo, então, a dona Manuelina já passou do horário. Aí eu falei pra ela, aí a gente vai ter que remarcá-la. Mas você vai consultar. Eu falei, não aceito isso. Ele não vai consultar minha mãe só é idosa, que tá com problema cardíaco sério, que eu já tentei falar com ele sobre esse problema, ele até hoje não me respondeu. Então pra mim não serve pra nada. Vai remarcar daqui a 6 meses, já morreu. Então pra que serve isso aqui? Não serve pra nada. Aí eu falei pra ela quanto custava o remédio, 30 mil reais. Ela, o quê? É isso aí. E eu liguei pra agente de saúde para falar com ele, para ele fazer um preenchimento para me dar entrada no governo, na farmácia do governo estadual, e ele até hoje não me respondeu. Eu tive que buscar outros meios. Agora, porque eu cheguei aqui atrasada, um minutinho, ele não vai me entender, mas ele tá atrasado comigo, ó. Meu horário é meio-dia, já são 12h20. Lá é porque tá resolvendo o problema. Tá, ele pode resolver o problema. Eu estava com problema de chegar aqui no horário, ele não atende. Então, isso é bom pro lado dele. E falei assim, falei de boa. Aí ela voltou lá, conversou com ele, e aí ele falou assim, ela falou, ele falou que então ele vai atender ela no seu lugar e promete que vai remarcar você para semana que vem. Eu falei, não aceito isso aí não, eu não aceito isso, tá? Não precisa remarcar nada, não precisa atender minha mãe, porque ele não fez nada pra minha mãe até agora aqui, ele não vai fazer, ele não quer fazer. Então sabe o que você faz? Você pega o horário da minha mãe, manda ele tomar o cafezinho dele, manda ele fazer a fofoquinha dele, que ele quiser, eu vou me embora. Porque se fossem uns coleguinhas dele ou de vocês atendem em qualquer momento aqui. Ela, não atendemos. Eu falei, atende, porque eu sou funcionária pública, eu sei como funciona. É assim que funciona. Mas não tem problema não. Vai ficar aí mesmo com o seu horário, com o seu médico. Eu não quero não, vou embora. Remarca pra quando você quiser, ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos. Peguei minha mãe e vim embora. Simples assim. Não me alterei. Né? Não criei barraco. Porque eles falam que a gente é barraqueiro. Quando a gente vai se pronunciar uma coisa que está errada, que é a nosso favor, principalmente o pobre, eles falam que isso é barraqueiro. Aí eles convertem, né? Muda de lugares. Aí eles ficam a vítima
E aquele que é injustiçado fica o opressor, fica aquele que não presta, que é aquele que é vingativo, que é barraqueiro, que só fala que quer brigar. Então é muito complicado, né? E hoje eu vi e veio essa música na minha mente, que Jesus realmente está me transformando. Que em outros momentos eu quebrava aquilo lá tudo, né? E ele teria que atender minha mãe. Hoje não. Não quer atender, não quer. Não vai ter que prestar conta pra mim, não. Tem que prestar conta pra Deus. Né? Ele sabe que ele estava errado. Minha mãe chegou atrasada? Chegou um pouquinho atrasada, sim. Tive problemas para chegar. Mas o pai dele, ele não prometeu que ele ia atender os seus pacientes? Quer dizer, minha mãe chegou atrasada. Ele estava atrasado para me atender. Isso aí ele não viu. Né? O lado dele, ele não viu. Ele viu o lado dos outros. O pecado dele, ele não viu. O fariseu viu o pecado dele, ele não vê. Mas dos outros, ele vê. Se minha mãe estava agendada para esse dia são só aquelas pessoas ali. Não tem outras pessoas que vão entrar ali. A não ser que sejam os coleguinhas, os amiguinhos, né? Que entram, né? Sem a gente perceber. E a gente sabe que acontece assim. Infelizmente, isso acontece. Então, moral da história. Vim embora, não me aborreci. Falei, não vou me aborrecer com isso, vou deixar pra lá. Minha mãe tá vivendo até agora sob o sopro divino. Tá sendo acompanhada por um médico particular. E Deus vai resolver. E é assim que diz a música, né? Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te louvo, sua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformada. E é assim que eu estou sendo transformada, né? Estou aqui na minha e rezando ao Senhor. Falei, Senhor, só o Senhor pode abrir essa porta. Mas ninguém pode. Eu não vou pedir ajuda para essas pessoas porque elas não querem nos ajudar. Elas podem, mas não querem. O mundo hoje é muito mau. E quando o bispo, que eu já falei que eu vou ter que procurar o nome dele, né? Ele é um bispo lá do Nordeste, que ele faleceu de Covid, ele disse, não pense que o mundo gosta de você não, o mundo vos odeia. Nos odeia. E realmente eles odeiam, né? As pessoas podem fazer por você, mas elas não querem fazer. Não querem. Então tá difícil, né? Tá difícil. Mas nós vamos vencer, com Deus nós vamos vencer. Então, hoje nós vamos ficar, né, com essa mensagem maravilhosa de Jesus. Ide, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entre no lugar pagão. Não entre em esses lugares pagãos, gente. São lugares onde as pessoas cultuavam deuses, colocavam oferendas. Então, aquilo purificava os apóstolos. Por isso que ele diz, não procurai os pagãos. Não entre lá. E as pessoas hoje acham que isso é bobeira. Eu vou lá só rezar. Né? Ah, vou ver um joguinho aqui de tarô. Cuidado. Cuidado, não é bobeira não, hein? Cuidado. Tá? Então, vamos ler o Salmo, né? O orante. Salmo 104, 105. Onde Israel vai chorar à beira do rio. Vai se lamentar. Porque Deus acabou com Jerusalém. Né? Deus foi amoroso muito tempo, né? E mesmo assim, eles não foram gratos. E Deus, na Bíblia, diz que ele abomina a ingratidão. Quantas pessoas que você ajudou até hoje foram gratas com você? Muitas, né? Eu tenho muitas. Tenho muitas. Tem até pessoa recente que, assim, embora eu seja muito espiritualizada, eu fiquei realmente chocada com essa pessoa. Eu não esperava isso dela, né? Mas foi muito ingrata comigo. E joguei pra lá, soltei pro universo. Falei, Senhor, solta pro universo. O Senhor que sabe da minha vida. Se não for uma mentira da minha vida. E não nos falamos mais. Não faz falta não. Porque quem tem Deus tem tudo, né? Então a gente tem que ver, é o nosso coração, a gente tem que se proteger dessas coisas. Porque se você ficar agarrado a pessoas aqui, a coisas terrenas, a lugares pagãos, a ídolos que decidiram na Bíblia aqui, não é só ídolos de barro não, gente. É idolatria de coisas da terra, esse amigo, você faz tudo para ele, aquele amigo não faz pela sua família, isso é idolatria. Faz tudo pro amigo, não vai pra igreja. Não coloca Deus em primeiro lugar. É idolatria. Então vamos observar muitas coisas. Muitas coisas. A gente tem que invocar muito o Espírito Santo para nos iluminar.
para a gente saber discernir qual é o caminho estreito, que é o do Senhor, e qual é o caminho largo, que é aquele que tudo você pode fazer, né? Ah, isso pode fazer, isso é bobeirinha. Ah, eu posso falar isso, isso é brincadeira. Não existe brincadeira com palavras assim, não. Né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra traz profecia. Jesus amaldiçoou a figueira por quê? Para nos ensinar que da mesma maneira que você abençoa, você pode amaldiçoar. Então, cuidado com as palavrinhas que às vezes você... Ah, isso é brincadeira. Não é brincadeira. Ah, eu sinto uma invejinha de você, mas é uma inveja boa. Não existe inveja boa. Inveja é um demônio. E quando a pessoa fala assim, já entra... Você tem que repreender, porque já vai entrar na sua vida. E você vai ficar como? Desnorteado. Daqui a pouco tá tudo dando errado. Tudo dando para trás. E você não sabe. Fala, meu Deus. O que é isso, Senhor? Por que está acontecendo isso? Aí, de repente, você para pra pensar, poxa, foi desde o dia que o fulano falou isso pra mim, que nada mais está indo pra frente, que nada mais está dando certo. Então, vamos repreender logo, vamos repreender. Na hora que falou, já vamos repreender. Por quê? Porque são palavras pesadas, são palavras que traz o demônio para perto da sua vida. Né? E aconteceu comigo isso. Ontem eu nem consegui fazer live, porque eu estava aqui gravando e pensando que eu estava gravando e de repente a câmera desligou porque não tinha mais espaço no celular. Não saiu ontem, Alex Divino, né? Porque eu tive que resetar muitas coisas, não foi, né? CD4 105. Jura, Jesus, jura, Jesus. Mas se eu não quiser... deixa eu ver aqui, que eu acho que eu me perdi aqui. 2 de 7, são 2 versículos só, Salmo 104, 105. São 2 versículos, né? Que manda cantar ao Senhor. Então vamos lá. Salmo, fidelidade de Javé e a aliança. Celebrai a Javé, invocai seu nome, manifestai entre os povos seus feitos, cantai em sua honra, salmodiai para ele, recordai todas as suas maravilhas. Glorificai-vos do seu santo nome, alegra-se o coração dos que buscam a Javé. Buscai a Javé e seu poder, não cesseis de buscar sua face. Lembrai-vos dos prodígios que fez, de seus milagres e dos julgamentos que proferiu. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, filho de Jacó, seu escolhido, ele é Javé, nosso Deus. Seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se para sempre de sua aliança, da palavra dada por 1000 gerações. A aliança concluída com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Amém. Graças a Deus. Então vamos proclamar Javé. Vamos lembrar a ele sempre da aliança que ele tem conosco, que somos filhos de Abraão, né? Vamos salmodiar, cantar os salmos. Eu não sei cantar, eu também não sei não, mas eu tento, né? Meio desafinado, mas eu tento. E o meu coração se agrada quando eu canto para Deus, com aquele fervor dentro do meu coração.
e muda, que o coração começa a bater de um jeito diferente, você se levanta, né? Você começa a pensar de uma outra forma. Isso que Deus quer na nossa vida. Não deixe que o demônio faça que a gente olhe só para o lado negativo. E que nós, missionários, tenhamos a coragem de fazer como os 12 apóstolos. Ide. Não vai para a casa do pagão, não. Não entra na casa dos pagãos. Não entra na casa dos samaritanos. Porque lá tinham coisas ruins e impurificados. E vai nos impurificar. Então, cuidado. Vai onde Deus mandar. Ó, aquela pessoa precisa de mim. Vai lá. Não é? Muitas vezes você está assim, rezando, e de repente vem a imagem daquela pessoa na sua mente. Ela está precisando. Você tem que ir lá ao encontro dela. Deus aparece para a gente em pequenos sinais. Pequenos sinais. Ele não aparece naquela grandiosidade. Ele disse que não ia vir em grandiosidade. Né? Então, ó, vamos ser apóstolos do Senhor no dia de hoje. Vamos espalhar a misericórdia do Senhor. Vamos fazer acontecer os milagres. Se você crê, se você andar no caminho reto do Senhor, você faz milagres. Você cura, você expulsa demônio. Você cura as pessoas. Né? Então vamos com Deus, com Jesus, né? Nessa quarta-feira, dia 8/7, dia 8/7, né? Com mais uma manhã com Deus, tá bem? Fique na paz do Senhor, fique com Jesus. Que Maria nos abençoe nesse dia hoje, lindo. Tá sol, mas tá frio aqui no Rio de Janeiro. Um abraço fraternal. Shalom. Até amanhã, se Deus quiser.